Isaías 56, profeta maior, um dos profetas maiores. Isaías 56, a leitura vai ser um pouquinho extensa, mas os irmãos tenham um pouquinho de paciência, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o sábado e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixa o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os sábados, e escolhem as coisas que me agradam. Agarre-se ao meu pacto. Algumas versões vai dizer aliança. Precisamente eles darei eu em minha casa, e dentro de meus muros um lugar e um nome melhor do que a de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno, e não será cortado. Aleluias. Também os filhos do estrangeiro que se tenha juntado ao Senhor para servi-lo e para amar o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que abstém de contaminar o sábado e agarra-se ao meu pacto. A eles os levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz contudo: eu reunirei outros além deles, além daqueles que estão reunidos a eles. Todos vós, animais do campo, vinde para devorar, sim, todos os animais de dentro da floresta. Seus sentinelas são cegos, eles não dão conta de nada. Eles são todos cachorros mudos e capazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam, e eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para seu interesse próprio, cada um para o seu ganho na sua região. Todos vós dizem: eu irei buscar vinho, e nos encheremos com bebida forte, e amanhã será como este dia, muito mais abundante. Amém? Amém. Pode se assentar, fica à vontade, glória a Deus. Aleluias. Irmãos, essa passagem, o Senhor vem ministrando no meu coração há mais dias, eu já vinha meditando nesse texto, e o Senhor falou muito forte comigo, e eu creio que Ele vai falar com você também. O profeta Isaías, né, um homem tremendamente usado pelo Senhor, dava lugar, né, como se diz aí fora, ele se permitia ser usado por Deus. E esse Isaías, né, aqui mais ou menos de 530, 540, foi escrito esse livro antes de Cristo. E nós podemos ver que tem tantas coisas maravilhosas nesse texto, né? O profeta Isaías remete muito ao Senhor Jesus, né? A palavra de Deus. E esse texto, ele nos traz alusão de que o povo ali estava saindo do cativeiro, que tinha sido levado ao cativeiro, o povo estava voltando do cativeiro. E o Senhor usa Isaías aqui para profetizar, né? Para orientar o povo. E, né, no início do texto aqui, como nós vemos, assim diz o Senhor. Né? Não era Isaías que estava falando ali, era o Senhor que estava falando através do profeta Isaías. Né? E eu gostaria que neste momento, como eu disse, as pessoas estavam sendo trazidas de volta, né, de um cativeiro. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa hora a fechar os seus olhos e imaginar comigo o que é um cativeiro, as pessoas ali sendo levadas para um cativeiro. Eu quero te convidar a imaginar se o nosso país, se as pessoas aqui estivessem sendo levadas num cativeiro, se nós fôssemos levados ali, por exemplo, para a Índia, nós chegando ali, nós abandonando tudo que nós tínhamos aqui, a sua casa, os seus bens, abandonando os seus costumes,
abandonando tudo aquilo que você tem aqui nessa nação e sendo levado cativo para uma nação, com costumes diferentes, com comidas diferentes, com prospectos religiosos muito diferentes de nós. Eu quero que você entre nessa história comigo e analise o que aquele povo estava passando ali. Aquele povo foi levado ao cativeiro e voltando agora para Israel. Eles saíram de uma cultura, foram para outra e agora estão voltando. Abre os seus olhos, eu sei que você imaginou, como eu também imaginei. Deixar uma nação deve ser muito doído. Né? Deixar ali seus costumes, seus povos. Né? Nós temos muitos costumes. Né? O mineiro mesmo, tem muito costume bom, né? E ali em Israel não era diferente. Tinha o costume religioso, tinha as comidas, tinha tudo aquilo. E tudo aquilo foi deixado para trás, meu irmão. E ele foi, mas o Senhor permitiu ele voltar. E nessa volta é que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Na volta do cativeiro. Eles passaram muitas coisas ali, e na volta do cativeiro, as pessoas ali, nós somos diferentes uns dos outros. Muitas pessoas foram e adquiriram coisas boas ali. No deserto ali, naquele lugar, ele aprendeu. Muitas ali continuaram adorando o Senhor, continuaram cultuando ao Senhor. Mas muitas pessoas ali não fizeram isso. Muitos se desviaram do caminho do Senhor, muitos acharam que o Senhor não ia fazer nada por eles. E assim o profeta Isaías vem dizer para aquele povo, para os dois povos, aqueles que pensavam diferentes e aqueles que pensavam, achavam que o Senhor não tinha desamparado, e aqueles que o Senhor, eles continuavam crendo que o Senhor estava amparando do mesmo jeito. Porque o deserto, ele tem que vir para nos ensinar algo. As dificuldades, as lutas, se nós formos deixados em outra nação, nós temos que continuar sendo crentes. Da mesma forma que você age aqui dentro da igreja, você tem que agir lá em outro país. Na verdade, você tem que ser melhor. Né? Nós não podemos nos esquecer do Deus que nós servimos. Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que não se esquece daquele que se agrada a Ele. E assim diz a palavra, né? Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazer a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A salvação do Senhor, ele quis dizer ali que a salvação dele estava prestes a vir naquela época, quanto mais hoje. Mas essa condição que a salvação estava prestes a vir, quando nós vamos lendo o texto, existiam condições para aquilo acontecer, para que as pessoas recebessem a salvação do Senhor. E essas condições, bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar a mão de se guardar de profanar o sábado. O nosso sábado é o Senhor Jesus. Então, nós temos que colocar o Senhor Jesus na nossa vida como no centro, né? Uma das condições. Guardar a sua mão de não fazer mal nenhum. Glória a Deus, nós possamos continuar nessa posição, de fazermos sempre o bem. Não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente me separará do seu povo, nem tampouco diga eunuco, que sou uma árvore seca. É porque havia uma diferença ali, através dos estudos que eu fiz, que as pessoas ali achavam que muitas pessoas não mereciam ser salvas. Só eu que sou salvo, só eu que vou receber a salvação. E como hoje existe também, né, muitas denominações que acham que só as pessoas que estão ali dentro vão ser salvas. Não. A salvação no Senhor Jesus veio para todos. Todos devem ser salvos. E a alusão que faz aqui a eunuco também, é porque o eunuco, como ele era separado, né, como ele era separado ali ele se deixou ser separado, né, para servir a um senhor. As pessoas olhavam também e achavam que ele não devia ser salvo. E às vezes até ele também achava isso, porque quando fala que ele achava uma árvore seca, aí no sentido literal ele achava que ele era uma terra seca porque ele não podia ter filhos. O eunuco, ele era castrado, então ele se dedicava ali, mas ele tinha esse preconceito. Mas trazendo isso para nós não devemos ter nenhum preconceito. Todos devem ser salvos. Basta abrir o seu coração e colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida, que a salvação é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas a ninguém.
E também, é porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Nós também somos separados, né? Quando você escolheu servir ao Senhor, quando você confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós também fomos separados por Ele, para servir a um Senhor maior do que o Senhor deste mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele merece que nós sirvamos a Ele, amém? Também lhes darei minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a um deles, a todos eles, que nunca se apagará. Nós receberemos um nome, meu irmão, um nome novo, que não será Martinha, que não será Carlos, que não será Alice. Todos nós receberemos um novo nome, no qual Ele vai nos chamar naquele dia por esse nome. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. 539 anos aproximadamente antes de Cristo, foi revelado que você receberia um novo nome. Glória a Deus, que você seria separado, que eu seria separado para servir ao Senhor. Aleluias, Deus é tremendo, maravilhoso. Aleluias. E aos filhos dos estrangeiros que se uniram ao Senhor para servirem, para amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardaram o sábado, não profanando, que abraçaram a minha aliança. Né, como eu já disse, o nosso sábado é o Senhor Jesus. Né, muitas denominações colocam isso como sendo o sábado, um dia em que eles não trabalham, que não fazem nada. Não, o nosso sábado é o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Também levarei o meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. Glória a Deus, que hoje nós podemos adorar o Senhor livremente, nós temos esse privilégio, meu irmão. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. No 8 diz assim, assim diz o Senhor. Novamente, o texto está afirmando, assim diz o Senhor, não é o homem que está falando. O Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros que já se ajuntaram. É o que eu acabei de dizer. Nós sempre teremos oportunidade de trazer outros ao Senhor Jesus. E que Ele possa continuar nos usando, nos dando essa oportunidade de pregar o seu Evangelho, de sabermos que somos separados para pregar aquilo, para pregar a palavra de Deus, para sermos servos dEle, para reconhecermos que nós somos eunucos, e temos um Senhor para servir a quem? Para servir ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E no 10 diz assim, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E algumas versões dizem até pastores, né? Nós vemos, infelizmente, né, meus irmãos, nos dias de hoje, a situação acontecendo muito. Né? Aqueles que foram chamados para guiar as ovelhas, para cuidar. Não, muitos deles estão dormindo. Né? Isso que o Senhor está falando. Naquela época, muitos que estavam sendo orientados ali a cuidar do povo, a pregar a palavra de Deus, a ensinar, estavam dormindo, estavam como cães cegos. Isso não é diferente, essa palavra é muito atual para o dia de hoje. E não é diferente do dia de hoje. Glória a Deus que nós temos o privilégio de ter um pastor que está atento, né, que tem cuidado das suas ovelhas, que tem tirado os carrapichos, que tem orientado, mas isso aí fora não tem muitos pastores nas igrejas agindo assim, infelizmente. Nós precisamos de orar por esses homens, que às vezes estão dormindo um sono profundo, pensando somente em si próprios, sendo egoístas, pregando heresias nos altares. Isso foi falado naquele tempo, porque tinha muitos líderes dessa forma também. E Deus fala isso conosco também, e que nós possamos continuar orando, não somente pelo nosso pastor, mas por todos os pastores que estão aí fora, pregando uma palavra que Deus não mandou pregar. Né? Assim como Isaías foi orientado, assim diz o Senhor assim diz para nós também nessa manhã, assim diz o Senhor para a sua igreja. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem o Senhor te escolheu para ser.
para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença nesse mundo. E nós também estávamos como aquele povo que foi levado cativo. Nós um dia fomos levados cativos pelo inimigo. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e de você e nos trouxe de volta para a presença dEle, para adorar o nome dEle, para dizer que Ele é santo, para dizer para esse mundo que existe um Deus tremendo, que existe um Deus que pode mudar vidas, que pode mudar corações, que pode salvar uma nação, que pode salvar um povo. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que essa palavra possa abençoar as nossas vidas, que nós possamos aprender com essa palavra que Ele nos tirou do exílio, nos trouxe de volta, para servirmos a Ele, não ao homem. Não é para servirmos a nossa carne, nem fazer a vontade da nossa carne. É para servir o reino de Deus, amém? Que você possa ouvir a voz de Deus como Isaías ouviu e obedeceu, quando o Senhor diz para ele, vem me servir, que nós possamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Que possamos fazer parte do grupo de pessoas que naquela época voltou do exílio, que acreditou na restauração de Israel, que acreditou na restauração do templo. É possível sim, meu irmão, restaurar esse povo que está aí fora. É possível restaurar o povo, restaurar o coração. Nós temos que crer, nós não podemos desanimar. Que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção para a honra, glória e louvor do nome dEle. Amém?